Olá, meus caros. Então vamos falar sobre a infância de Ivan. Vamos ver se entra aí alguém na live. Então, pessoal que está entrando aí, sejam bem-vindos. Vamos bater aqui esse papo. Podem ir deixando aí nos comentários o que vocês acham do filme. O pessoal que for ver no YouTube depois também podem ir comentando aí e dizer, enfim, a experiência de vocês com o filme, né? Se viram, se gostaram. Este filme de Andrei Tarkovsky, um grande diretor. E vamos lá, né? Então, A Infância de Ivan é um filme extremamente triste, muito emocionante, muito impactante, muito comovente, muito sensível. É um filme maravilhoso, né? Já vi algumas vezes e me impressiona bastante. É um filme muito atrativo, né? E muito bom, obviamente, excelente. O filme inicia com um movimento vertical de câmera. A câmera expõe uma árvore e um garoto olhando ali através da árvore. Esse garoto se afasta, a câmera, né, faz o seu movimento vertical e ele reaparece, né, faz um movimento para o alto e ele reaparece novamente, mas à distância. Ele está ali brincando com a sua mãe, se eu não me engano. O homem e a natureza, essa relação do homem com a natureza, você mostrar um menino e uma árvore, é algo que é muito presente na obra do Andrei Tarkovsky. É algo que nós vamos ver mais algumas vezes aqui neste filme. E o que paira sobre esses dois elementos é o perigo. Então há um perigo constante de destruição, tanto do ser humano quanto da natureza, na qual o ser humano, enfim, com a qual o ser humano compartilha a sua existência. E nesse caso do filme nós temos a guerra. Então o filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial e eu até indiquei para os alunos, né, da escola, do aluno ensino fundamental, né? E esse filme tem no YouTube, né? Bastante acessível. Enfim, né? Claro que para adolescentes talvez seja um pouco mais difícil, dependendo, né, da experiência cinematográfica, de absorver. Nós temos hoje tantas obras, né, precárias. Eu coloquei 2 filmes hoje, quase a nível de experimento, ali na Netflix. Um de Bollywood e um outro aí que tá entre os top 10 aí, né? Os dois estão entre os top 10. E meu irmão, os dois eram, assim, eu vi só o começo, né? Mas o começo que eu vi não me agradou, viu? Aqueles diálogos, né, bastante frágeis, bastante, né, inócuos, muito óbvios. E enfim, tem filme bom, popular. Eu vi inclusive um filme bom, esse brasileiro aí, o Biônicos, né? Tá entre os top 10 também, parece. Tá lá em 8º lugar, parece. E eu gostei. Eu até escrevi aqui sobre ele, né? Mas tem outros, né, que valei-me meu padrinho inciso. Enfim, e os adolescentes gostam, os jovens gostam, né? As pessoas gostam, tá lá pelo visto público, né, vendo, né? Bastante gente vendo. E enfim, mas pelo menos é cinema, né? Não no sentido de, né, é cinema, né? Mas sim no sentido de há elementos ali que podem ser úteis, né? Espero que sejam úteis para as pessoas que estão vendo, né? Você tem um audiovisual, tem uma história, né? Aquilo foi filmado e é melhor a pessoa estar vendo aquilo do que tá rolando no TikTok, eu acho. Espero que seja, né? Espero que traga algum bem, né, para as pessoas. Por mais que elas pudessem estar vendo coisas mais interessantes. E a besterol também, bom, né? Há filmes leves bons. Claro que há, né? A Pantera Cor-de-Rosa
comentei por esses dias aqui também, faz uns dias. É porque eu tava hoje pensando em continuar, né? Não vi todos ainda, tenho aqui um box com todos. Uma discussão legal, né? Vocês podem comentar aí depois o que acham. Se vocês acham que é bom, na verdade, assim, o que vocês acham desses filmes assim, né, mais bestas que a gente vê por aí na Netflix e tal? E se vocês acham que até os ruins têm um papel bom, é bom que as pessoas vejam, assim, pelo menos isso, né? Ou se vocês acham que é um desserviço total. Vou ver se eu corto esse vídeo e vocês comentem aí o que pensam sobre isso. Mas voltando, a Infância de Ivan, né, fica aí a reflexão. Você compara, né, esses filmes, você compara com a Infância de Ivan e você pensa na riqueza desse filme, e você perderia toda essa riqueza se você não tivesse interesse por esse tipo de filme, né? Um filme russo, um filme em preto e branco, um filme antigo, um filme mais calmo, etc. Bom, e você que não viu, você que me segue aqui e, enfim, não tem interesse por esse tipo de filme, né? Repense. Repense. Bom, então tá lá, né? Essa relação, e tá na guerra, então o filme tem muito essa coisa da destruição, do caos, sobretudo no tempo presente, né? Então o tempo presente do filme, ele é um retrato da destruição da guerra, um retrato das mazelas da guerra, né? Um retrato do caos da guerra, das mortes que ela gera, das tristezas que ela gera. Então tem cenas muito tristes. O Ivan é uma criança que perdeu os seus pais, né? Os seus pais foram brutalmente assassinados, acredito que pelos bolcheviques, e é isso. Bom, agora me foge a memória, mas enfim, ele então tá, não, é porque o Ivan é um agente secreto depois, né? Ele vai lutar, né, do lado dos alemães, mas na verdade, obviamente, ele trabalha para o Exército Vermelho, né, para o Exército Russo. Então seus pais devem ter sido mortos pelos nazistas, né? Eu tô aqui confundindo as coisas. Então, os seus pais foram brutalmente assassinados pelos nazistas, né, pelo que eu me lembro agora. E tem toda essa tristeza no tempo, tanto, obviamente, isso já é uma coisa do passado, mas isso vem à tona no presente, né? Então no presente a gente vê essa criança que perdeu os seus pais. Só que o filme não necessariamente é pessimista. Talvez o Tarkovsky tenha uma visão pessimista de mundo, mas ele deixa a esperança transparecer na sua obra em muitos momentos. E isso é muito bonito, muito belo. E a obra, então, ali respira algo da realidade, né? E se apresenta de uma maneira magnânima, né? De uma maneira livre, de uma maneira, enfim, né? Real, enfim. Então você tem a presença da esperança nesse filme. Quando se fala dessa relação do homem com a natureza, no final, após as grandes tragédias do filme, sobretudo a tragédia final, vai estar lá o Ivan, a criança, correndo e com a sua amiga, então uma lembrança do passado. Eles estão correndo na praia, e aquilo ali pode tanto ser uma cena, um acontecimento do passado, como ao mesmo tempo ser a eternidade, né? Um retrato, uma alegoria da eternidade, como se o Ivan agora estivesse, né, ali nessa eterna infância feliz, onde não aconteceram todas aquelas tragédias do tempo presente. E é uma cena bonita, uma cena eterna, ele correndo ali em frente à imensidão do mar, com aqueles closes felizes na sua amiga, né? E por um lado é triste, a gente vê que ele ali perdeu a possibilidade de realização de suas potências, né? Então um garoto, uma criança perdendo ali as possibilidades de realizações de suas potências. Enfim, né, a sua vida adulta, a sua vida sexual, a sua vida religiosa, a sua vida social, a sua vida profissional, tudo ali foi perdido, né, porque ele foi morto, né, já dando um pequeno spoiler aqui, né, me perdoem, mas ele foi morto. Então, porra, é isso, né, é triste, mas ao mesmo tempo há ali uma esperança que aponta para a eternidade. Então é possível sim fazer essa leitura,
É possível sim olhar, o filme possibilita esse olhar, né, para o que está sendo retratado. E é muito incrível o modo como a relação entre o presente e o passado é feita. Então, o presente, como eu falei, tem essa marca do caos, da tristeza, da destruição. As lembranças do passado geralmente trazem momentos felizes, momentos alegres. Então ele está ali brincando com a sua amiga, está ali no carro, está ali com a sua mãe. Por mais que a montagem geral do filme, o filme como um todo, né, a gente sabe de toda a história, sabe de todo o peso dramático. Então essas lembranças, mesmo alegres do passado, carregam algo de triste. A gente assiste e aquilo, ao mesmo tempo que nos parece triste, também abre para um olhar de que há uma alegria ainda presente ali, né? Então, enquanto o passado traz esses momentos de alegria, o presente traz os momentos de caos, os momentos de tristeza, né? E o filme não abre a perspectiva do futuro, porque é justamente um retrato da destruição. Mas através das alegorias, como eu falei, ele abre a esperança da eternidade. Então essa esperança da eternidade é o que vai redimir todas essas tristezas do presente e do passado, né? E qual é o jogo aqui que é próprio do cinema, né? O que a técnica do filme faz para ressaltar todos esses temas profundos que eu estou falando aqui. As lembranças do passado, cada uma tem uma especificidade. Isso aqui é um ponto importantíssimo, né? Cada lembrança tem a sua especificidade, demonstrada através da técnica com a qual ela é tratada, a técnica com a qual cada cena é tratada. Então, por exemplo, quando ele está na carroça com a amiga, há um uso do negativo no segundo plano ali, naquilo que está no foco, né, mais profundo da imagem, do quadro. E esse tratamento negativo da imagem é uma particularidade ali. O negócio fica bonito, fica legal, né? E aí tem a outra cena dele com a mãe. Logo é a primeira, uma das primeiras lembranças. Então ele tá lá na banheira, tomando banho, né? Na cena inicial, uma das cenas iniciais, ele lembra de quando brincava com a sua mãe no poço. E ali é feito um jogo de perspectiva. Então nós vemos o reflexo dele, o reflexo da mãe, né? Aí ele vai tocar ali, ele toca na banheira, então é como se fosse perto, né? É como se a água do poço estivesse perto dele, mas obviamente está longe. Mas é porque é feito um corte para o presente, no qual ele toca na banheira. Então é feita uma rima visual, entre o passado e o presente, entre a banheira e o poço. E isso faz essa ligação de sentimento, de lembrança do Ivan com a sua mãe. E a perspectiva, o que é a perspectiva na filmagem, né? A perspectiva da câmera na filmagem. Então, ou você está fazendo na perspectiva do diretor, né? Numa perspectiva onisciente, né? Que foi o que o Coppola usou lá no Poderoso Chefão, na cena lá que estava lá o Don Corleone sendo morto. E aí, não, bora usar essa perspectiva onisciente aqui, na perspectiva de ninguém que está ali no set. E essa é uma perspectiva possível. Ou tem a câmera subjetiva, né, que é a perspectiva do personagem, do protagonista, do personagem que está no centro narrativo da cena, né, que está no centro ali da cena. E aí tem essa famosa discordância do Coppola com o diretor de fotografia nessa cena do Poderoso Chefão, porque o diretor de fotografia queria fazer aquela cena do assassinato com mais impacto. Então colocar um pouco na perspectiva dos assassinos, né? Talvez colocar um corte na perspectiva do Corleone, né? Não sei se era essa a ideia, mas fazer uns closes ali nos tiros, enfim, tornar aquela cena mais impactante. Mas o Coppola não, quis fazer um negócio distante, que iria aumentar a dramaticidade da cena. A gente vendo ali, ele mesmo que de longe sendo atingido, iria mexer mais com o nosso coração, né, com o nosso sentimento. Pelo que eu me lembro, esse foi o argumento do Coppola, e de fato é o que provoca a cena, né? A cena um pouco mais fria acaba sendo mais terna, né, mais triste. Então aqui você tem a perspectiva do Ivan enquanto criança,
e aí a perspectiva do Ivan já no tempo presente, né? Então a perspectiva do mesmo personagem em dois tempos diferentes. E uma perspectiva onisciente quando é colocada embaixo do poço, e aí nós vemos através da água. Então é um jogo bem legal de perspectiva, um negócio quase, uma coisa quase experimental, né? E outra cena no final, quando o colega do Ivan descobre que ele foi assassinado pelos nazistas, a câmera pela primeira vez ela vai para o passado com vários movimentos de uma maneira muito mais intensa, com cortes rápidos, com ângulos mais explorados, né, mais, enfim, ângulos diferentes, mais diferenciados e tudo mais. Então, o fato de cada lembrança ter a sua especificidade ressalta o fato de que o passado do Ivan possui diferentes tons, de que a lembrança do ser humano é assim. Então, o modo como você lembra do passado, o modo como a sua memória funciona é assim, possui diferentes especificidades, diferentes tons. A gente lembra de acontecimentos diferentes de maneiras diferentes, é ou não é? Acontece o mesmo com o Ivan. E aí, quando ele lembra dos acontecimentos do passado de maneiras diferentes, isso ressalta o modo como esse passado impacta o presente dele. Isso dá mais profundidade para o personagem. Então não é só que ele gostava da mãe, gostava dos amigos, né, pensava na menina e agora ele está na guerra. Não é só isso. É uma coisa mais pessoal, uma coisa mais sutil, uma coisa mais íntima. Nós temos uma pessoa com lembranças, e cada lembrança possui um tom. Então isso vai além da guerra, vai além do sofrimento, além da tristeza, além de simples lembranças da família e dos amigos. É algo de uma pessoa, algo que nos aproxima do personagem e que vai contribuir para essa narrativa de tristezas, essa narrativa de alegrias perdidas, alegrias não continuadas, de potências não realizadas, de destruição e caos. Mas como eu falei, de algum modo também há esperança. Quando a gente for para o último filme do Tarkovsky, e se eu não me engano o Tarkovsky considera a infância de Ivan o seu primeiro filme, né? O primeiro que ele... Não, isso é um filme. E o Sacrifício é o último. Quando ele vai para o Sacrifício, tá lá o Ivan... o Ivan não, né? O personagem lá, a criança, embaixo de uma árvore também, em um momento onde já houve essa destruição e renascimento, né? Da obra do Tarkovsky, que acontece isso no Sacrifício, e tá lá também, mais uma vez, a criança e a árvore, né? E é como se a obra dele fosse esse processo também de destruição e renascimento, e enfim, talvez isso fale muito da visão de mundo do Tarkovsky, mas é nesse renascimento que está a esperança. E eu digo, né, eu leio deste modo, o marco da realidade, a presença, o retrato da eternidade, beleza? Para ficar um exercício, né, para observar melhor essas questões técnicas, estudar cinema através desse filme, fica o de comparar. Então pegue outro filme, veja outro filme que trabalhou as memórias do passado de uma maneira diferente, né? Nos clubes do filme eu sempre cito um outro filme e comparo e dou esse exercício, né? Ele faz parte do método para estudar filmes, dou esse exercício de comparar com ainda outros filmes e tal, e a gente faz lá, né, um diálogo nesse sentido. Então, filmes onde as lembranças do passado são mais experimentais, por exemplo, são mais parecidas, né? Filmes que querem transmitir outra mensagem, que querem focar em outra coisa, né? Então, fica essa possibilidade aí de exercício, né? E também um exercício para a vida prática, coisa que eu também sempre faço no clube do filme. Inclusive tem lá o guia prático do cinéfilo, onde eu dou exercícios práticos para os membros do clube aplicarem em sua vida cotidiana, para que assim eles possam aprender com os filmes que vêm, né? Para que eles possam amadurecer através do estudo do cinema, tanto através da diversão em assistir os filmes, quanto do estudo real da sétima arte também, né? Real não, porque também é um tipo de estudo, mas enfim, através do estudo da sétima arte. Nesse caso aqui nós podemos pegar essa coisa do passado
E veja, quando você olha para o seu passado, você também percebe que lembranças diferentes possuem tonalidades diferentes, seja pelo modo como você lembra do cenário, seja pelas cores que aquilo vem, né, que vem com aquela lembrança na sua memória, seja pelo foco da parte do corpo das outras pessoas que você tem, né? Então você lembra mais do rosto, você não lembra tanto do rosto, as vozes, as palavras que você lembra com destaque. Enfim, perceba, né, que nas suas lembranças existem especificidades. Do mesmo modo como em A Infância de Ivan, cada lembrança possui a sua especificidade técnica, seja o uso da imagem negativa, seja o uso da perspectiva, seja o uso do ritmo de corte diferente. Do mesmo modo, as suas lembranças também possuem especificidades. Lembre disso e pense como isso te influencia hoje, no seu dia a dia. Então, por exemplo, você tem uma certa lembrança dos seus pais. Porventura você tem lembranças negativas, né? Por acaso você tem lembranças negativas a respeito dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, e no modo como você lida com ele hoje, talvez ainda haja um ressoar dessas lembranças, um ressoar dessas memórias. Mas a maturidade, a liberdade de personalidade, consiste justamente em você escolher o que você vai deixar do passado que influencie o seu presente. Deixe que as coisas boas influenciem. Então pegue as boas lembranças que você tem dos seus pais, pegue as boas lembranças que você tem da sua esposa, do seu esposo, e deixe que essas boas lembranças influenciem na sua relação com eles, no tratar bem, né, numa boa relação. Afinal são seus pais, você precisa honrá-los. Afinal é sua esposa, você precisa amá-la. É o seu esposo, você precisa amá-lo. Mas é claro que às vezes lembranças ruins possuem a sua função também. Então você tem essa lembrança ruim, você sabe que tem que tomar certo cuidado com certa coisa, que aquela pessoa ainda precisa melhorar em certo ponto, que aquela pessoa ainda possui determinado vício, ainda possui determinado defeito, e você não vai julgá-la, mas você vai tomar um determinado cuidado com ela. Mas você toma esse cuidado de modo tranquilo, autêntico, né? Se você precisa se afastar dos seus pais, você se afasta. Mas se afasta sem afetação, sem ressentimento. Você se afasta porque essa é a atitude mais correta, mais madura a se tomar, né? Mas se você quer continuar mantendo contato, continua mantendo contato, sem ficar jogando nada na cara, sem ficar trazendo nada à tona, sem agir como aquela criança afetada que tem essas lembranças, né? Agora você é um adulto, agora isso é passado. Então, superar é isso, não é esquecer, não é apagar, não é passar pano, é agir de maneira adequada, beleza? Então, enfim, é um exercício de lembrar, de ver e comparar e deixar que as coisas influenciem, que o passado influencie no presente de um modo autônomo, de um modo de fato onde você é protagonista, né? Onde você tem o controle ali, claro, nas suas limitações dessa situação, beleza? Então, por hora é só, meus caros, até a próxima live. Talvez domingo eu faça outra live nesse horário. Vou ver essa possibilidade de fazer uma por semana todos os domingos. Podem dizer também o que acham, né? Se for que essa seja a primeira de muitas. E é isso aí. Abraço, e se você ainda não é membro do Cineclube Anima, o meu clube do filme, entre lá, seja membro do clube. Você vai ver análises mais profundas sobre filmes, mais demoradas. Você vai ver dicas mais dicas práticas para a sua vida pessoal. Você vai ver de uma maneira única essa relação da arte com a vida, né? E uma maneira de aplicar o aprendizado da arte com a vida humana, e na sua vida especificamente, né? Se você entrar no plano anual do Clube do Filme, você também ganha um curso de introdução à gramática cinematográfica, onde eu irei fazer aulas a respeito de conceitos básicos do cinema, sempre partindo de filmes específicos, né? Afinal de contas, é importante, né, se você gosta de cinema, é interessante que você estude cinema e que você conheça os conceitos básicos do cinema, beleza? Bom, também há a apostila Como Ver um Filme, que também traz conceitos, que também traz uma visão, né, minha a respeito de como ver filmes, de como se relacionar com a sétima arte e aprender a cada filme que assiste, aprender a estudar cinema com o próprio cinema.
No plano mensal, você tem acesso às reuniões normalmente e também ao guia prático, né? No plano anual também tem um guia prático, mas se você está no plano mensal, também já tem acesso ao guia prático, né? O guia prático é assim, digamos que você não tem tempo de acompanhar as reuniões, tal, não se preocupe. As reuniões ficam gravadas. Mas eu não sei quando que eu vou assistir. Não se preocupe. Pega o guia. O guia, você demora 5 minutos lendo o guia. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Você vai ler lá, vai ter uma pequena análise do filme, vai ter os conceitos que a gente trabalhou no filme, vai ter as reflexões que a gente fez no filme sobre a vida e vai ter os exercícios, né, 2, 3 exercícios práticos para você ao longo de uma semana, ao longo de um tempo, você fazer no seu dia a dia, com base nas reflexões que a gente tirou daqueles filmes. Então é uma maneira, né, de você aplicar o seu aprendizado na sua vida pessoal. E aí você, com isso aí, você já vai ter uma experiência rica. Então se você tem um tempinho ver o filme, né, você já vai ter uma experiência rica com aquele filme e o guia prático. E mesmo que você, né, eventualmente não veja o filme, mas você vai aprender algo, vai conseguir comparar com filmes que você já viu, e aí um dia você vê o filme e tal, e as coisas vão se encaixando, né? E aí quando você puder, você vai vendo ali a gravação da aula e tudo mais, ou participa de uma reunião, não participa de outra, vai no seu tempo, mas os guias pelo menos você vai ter, né? Então não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Se você tem interesse, se você gosta da coisa, se você se interessa, não tem desculpa para não adquirir, né? Para não assinar o clube. Porque ele foi feito totalmente pensado para se adequar ao tempo, à rotina de qualquer pessoa, beleza? É uma reunião por mês, é um guia prático por mês, então você tem um mês aí para ver o filme, para rever, para, né, se não der tempo você vê depois, para ler o guia depois da reunião, né, para ver a gravação da reunião e por aí vai, beleza? A assinatura mensal você assina e pode cancelar a qualquer momento, R$ 39,90, né? 39, não vou ficar aqui fazendo suspense do valor, né? Vejam lá no link da bio. R$ 39,90 a assinatura mensal. Você assina esse mês, mês que vem você não consegue, você não renova a assinatura, você cancela, beleza? E aí você tem acesso à reunião, ao guia do mês e às gravações anteriores também. Você vai ter acesso às gravações das reuniões anteriores. A gente já falou de Alice, simplesmente Alice do Woody Allen, falou agora de Amadeus do Milos Forman, falou de Taxi Driver. Você vai ver lá as gravações antigas e você vai ter acesso à reunião do mês no qual você assina, né? E os guias também, você também vai ter acesso aos guias antigos, beleza? Então é isso, meus caros. Abraço e até a próxima.